Olá, moçadinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de língua portuguesa, textos que apresentam dados, né? Os textos de divulgação científica, a leitura e interpretação de dados, que a gente viu que podem ser feitos de diferentes maneiras e eles têm uma linguagem mais fácil, mais acessível para o grande público, né? Hoje nós vamos fazer a leitura e interpretação de um outro texto de divulgação científica na ficha de atividades. Você vai abrir a sua ficha lá na página 29. Vamos fazer a leitura e a interpretação juntos, combinado? Vamos abrir aqui. 29 é este aqui. Eu vou aumentar o zoom para ficar bom para todo mundo ler. Então, olha lá. Gafanhoto cor-de-rosa. Pesquisadores de Nova Orleans descobrem que a cor verde do inseto está ligada exclusivamente à evolução da espécie. O primeiro gafanhoto cor-de-rosa foi encontrado na natureza em 1887. Desde então, especialistas e estudiosos relacionavam a cor inusitada a uma anomalia genética denominada eretrismo, bastante similar ao albinismo. De acordo com relatórios e pesquisas, em um grupo de 500 gafanhotos, apenas um teria chances de nascer cor-de-rosa. Porém, pesquisadores do Audubon Nature Institute, localizado em Nova Orleans, nos Estados Unidos, descobriram que a coloração está exclusivamente ligada à evolução da espécie. Um artigo publicado na Scientific American, responsáveis pela pesquisa, afirmaram que em um mundo sem predadores, os gafanhotos não seriam apenas cor-de-rosa, mas também laranja, amarelo ou qualquer outra cor vibrante. É muito mais difícil um gafanhoto verde ser encontrado por um predador. Assim, o número de gafanhotos verdes aumentou ao longo dos anos, enquanto o grupo colorido foi diminuindo, explica o relatório. Vamos ver lá o que significa algumas palavrinhas que vimos no texto? Então, olha lá. Exclusivamente, unicamente, apenas, evolução, teoria que diz que as espécies na natureza se modificam ao longo do tempo para se adaptarem naturalmente ao meio ambiente. Genética, estudo de como os genes são transmitidos de geração para geração. Albinismo, formação irregular que se caracteriza pela ausência de pigmentação. Pode acontecer em vários seres vivos, inclusive em pessoas. Predador, animal que captura uma presa para dela se alimentar. Olha que coisa legal esse texto de divulgação científica, que existem gafanhotos de diversas cores, mas por uma questão de proteção, acabaram sobrevivendo e restando mais gafanhotos verdes, porque é muito mais difícil um predador, um outro animal, um sapo, por exemplo, achar um gafanhoto verde na folha ou um gafanhoto rosa na folha. É muito mais fácil ele achar o gafanhoto rosa. Então ele ia lá, comeu o rosa e sobrou o verde. Então os verdes foram ficando. Então esse foi uma evolução da espécie e não é a questão do albinismo. O que é isso? Pessoas, né, seres humanos também têm falta de pigmentação. Então são pessoas que têm a pele muito branquinha, os pelos do corpo também são bem branquinhos, muito clarinhos. Tem que tomar cuidado com o sol, tem alguns cuidados que precisam ter por conta da falta de pigmentação na pele. E isso não é a questão dos gafanhotos, isso foi a evolução da espécie. Olha lá, um texto de divulgação científica legal, curioso e numa linguagem simples que deu para nós entendermos tranquilamente.
Virando a folha, na página 30, vamos responder as questões sobre esse texto que nós lemos e interpretá-lo? Então, vamos lá. Qual é o assunto principal desse texto? Sobre o gafanhoto, sobre as cores do gafanhoto. Vou escrever aqui no quadro. Vou pegar outra caneta, que essa aqui tá ruim, vocês não vão enxergar. Sobre o gafanhoto, principalmente foi sobre o gafanhoto cor-de-rosa. Número 2. O que o texto está explicando pra gente? Qual é o motivo de ter o gafanhoto cor-de-rosa? Ou por que não se encontra quase mais gafanhoto cor-de-rosa? Não é? Então, vamos lá. Então, por que a gente não encontra mais? Que a cor está relacionada à evolução da espécie. Que é a cor do gafanhoto. Gafanhoto está relacionada à evolução da espécie. Número 3. De acordo com o texto, um gafanhoto cor-de-rosa é raro ou é comum? E por quê? O 4 aí, explique a sua resposta. Ele é raro. Por quê? Por conta da evolução da espécie, o que aconteceu? Somente os gafanhotos verdes estão sobrevivendo, estão em maior quantidade. Então, vamos lá? Você vai fazer um xizinho lá no raro. E o número 4, a explicação, né? Que o texto fala. O texto fala que apenas para baixo, né? Um gafanhoto em 500 pode nascer cor de rosa, certo? Então, sobre a questão mesmo que eu estava falando, evolução da espécie. Então, por que ele é raro? Por conta da evolução da espécie, apenas 500 gafanhotos nascerem. Só um pode ser cor-de-rosa. E mesmo assim, pode ser que não aconteça. Mas, o estudo, a pesquisa mostrou que a cada 500 que nascem, um pode ser cor-de-rosa. Olha lá que curioso, né? Vamos para o número 5 aqui, ó. O texto também relata que a primeira explicação para a cor rosa do gafanhoto não era exatamente a evolução da espécie. Que explicação se dava para essa cor diferente? Então, primeiramente, o que eles acharam? O que eles descobriram lá? Que o gafanhoto cor-de-rosa ele era a falta de pigmentação e não uma evolução da espécie, né? Ou um tipo de espécie, na verdade. Ou uma espécie. Vou apagar aqui para poder escrever em cima, tá, pessoal? Vamos lá.
Esse é o exercício número 5. Então, os cientistas diziam que era uma anomalia semelhante ao albinismo. Então, o que eu expliquei para vocês, eles achavam que era uma falta de pigmentação, que o albinismo é a falta de pigmentação na pele. Número 6. Relacione a informação desse parágrafo com o significado de evolução que está no glossário. O que significou evoluir para os gafanhotos? Significou o quê? Manter a pele deles verde, né? Porque quanto mais verde eles são, mais eles podem se camuflar e assim se esconder dos predadores. Então, vamos lá? Número 6. Vou precisar apagar aqui embaixo. Gente. Então, vamos lá. Número 6. Significam que os que tinham cor mais chamativa eram mais facilmente localizados pelos predadores. Por isso, sobreviveram em sua maioria os gafanhotos verdes, né? Os gafanhotos verdes, ok? O pontinho ficou dentro do S. Então, olha lá como a gente viu o que significa evoluir para os gafanhotos. Somente sobreviveram aqueles que permaneceram verdes, né? Porque assim eles conseguiam se disfarçar dos predadores. E por fim, o exercício 7. Perceba que há no texto muitas palavras próprias de uma área de conhecimento. Copie do texto palavras que tenham relação com a disciplina ciências, assim como a gente achou as palavras que tinham relação à ciência no texto da germinação, no texto dos gafanhotos. Que palavras que nós podemos citar? Vamos pensar juntos? Vou lá, vou falar, tá bom? Pesquisa, né? Nós não vimos lá no texto a palavra pesquisa, vamos voltar lá no texto, ó.
deixar o texto aberto lá. Pesquisa, né? Pesquisadores, genética, albinismo, predador. Qual mais que a gente pode dizer que nós encontramos ali? Evolução. Cadê aqui que eu vi também? Especialistas. Olha lá essa palavra. Anomalia. Estudos. Olha quantas palavras que a gente pode relacionar à ciência que encontramos no texto do gafanhoto. Pessoal, nós vamos ficar por aqui e eu tô muito feliz que eu tô vendo que as crianças do terceiro ano estão ficando craques na interpretação de textos de divulgação científica. Quero ver aí quem que encontra na internet outros textos que sejam sobre divulgação científica, que vocês estejam curiosos sobre qualquer assunto relacionado à ciência e encontre um texto de divulgação científica, ou seja, um texto que vai ser mais fácil de você conseguir ler e interpretar sozinho. Combinado? Quero ver quem que encontra aí o texto e faz a leitura de uma curiosidade. Certo, turma? Muito obrigada pela aula de hoje. Se cuidem. Tchau!